Se nós estamos aqui graças a Ele, se nós estamos a respirar aí graças a Ele, então agradecer, deixar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele é bom, se nós estamos aqui porque há um propósito, né? Então, tudo que nós devemos fazer nesse momento é agradecer, porque o Senhor é bom, se nós estamos aqui porque Ele queria, porque se não queria, se Ele não queria, nós não íamos estar aqui, mas se estamos aqui é por Ele. Então, agradeço também aqui ao Mano Chacuiza, né, que tem evoluído muito e vendo onde o Mano saiu até aqui, né, que Deus tenha abençoado tudo pela graça dele, ok? Obrigado. Boa, boa, mano. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco na Rádio 8000. Nós estamos aqui cada dia a crescer, isso é um facto, porque temos foco e o nosso foco tem estado a nos fazer evoluir, o nosso foco tem estado a nos fazer ser aquilo que nós queremos ser, né? Chegar onde a gente quer chegar. Amém. Então, deve-se ter foco, deve-se lutar até o fim para que possamos realizar e concretizar os nossos sonhos. Mano, como é que é? Foi difícil chegar aqui? É a segunda vez que nos visita aqui na Rádio 8000, na província do Icolibengo. Como é que é? Foi difícil? Olha, eu fiz a graça de sair cedo de casa, porque eu sabia o trânsito que tem a via expressa até a entrada do Zango, né? Até aqui, né? Mas digo que não foi muito difícil, porque essa até a segunda vez. E o Zango, digamos em 2023, tivemos aqui um projeto. É um local onde eu frequentei muito e muito mais na parte de trás, não aqui na centralidade, né? Talvez só a estrada, o trânsito complica um pouco, né? Mas o engarrafamento eu encontrei mais o trânsito para quem sai do Quilamba. Para quem sai do Zango, né? Mas ao entrar, o fluxo estava na sua normalidade, tirando aí nossos irmãos motoqueiros, né, que saem de uma faixa a outra sem piscar, mas o restante correu tudo bem. Foi fácil chegar até aqui. Boa, boa. Irmão, é sempre bom, é sempre um prazer, é sempre um privilégio tê-lo aqui em nossa estação digital. Estamos aqui para falar um pouco sobre a EP Dores que Gritam, uma EP que foi lançada em 2022. Mas antes, existem pessoas que não conhecem o nosso irmão F16. Conta um pouco sobre quem é o F16, como surge o nome, onde é que surge, como começou a cantar e como é que posiciona-se hoje como artista secular, gospel, para as pessoas que é a primeira vez que estão ligadas e conectadas à Rádio 8000 e também ao nosso artista F16. Como é que é? Quem é o F16? Quando e como começou a cantar? F16 o meu nome pessoal é o Serapice Luzaquando Simão, para quem me conhece, né? Falo aí também por intermédio da família, meus colegas, mas alguns associados amigos, né? Serapice é a pessoa que nasceu, ou o F16, eu nasci na samba, cresci na Manhanga, depois da Manhanga vim viver novamente samba rocha novamente. A paixão do rap começa aí na samba, né? Estamos a falar em frente à maternidade da samba, onde agora é a maternidade da samba, eu vivia na altura, mas a paixão começa aí em criança, porque o rap é aquela coisa que nasce em ti, você ouvindo outros MCs naquela altura. Aqui em Angola falávamos dos SSP, né? Estamos a falar M-Squad, Estados Unidos estamos a falar por aí o Tupac, estamos a falar Eminem, entre outros grupos que já faziam sucesso no rap. Então era aquela tendência de ouvir, para se perguntar na realidade por que é que eles cantam tão rápido e depois tudo era em inglês. Então houve aquela tendência de tu mais ou menos pesquisar, saber na realidade o que é que eles cantavam, qual era a mensagem que eles traziam. E então depois começamos a entender que a mensagem era sobre o racismo, era sobre o amor, quer dizer, eles falavam praticamente naquilo que acontecia no dia a dia, aquilo que acontecia nas suas ruas, o aperto policial, o vandalismo, o racismo, o colonialismo, tudo isso, a droga, enfim. Então fui me capitalizando com isso. Então ouvia, porque a mensagem era muito forte, atendendo a situação também que nós passávamos naquela altura. Comecei a me apaixonar por rap. Você, quando se apaixona com rap ou se apaixona com algo que você sente que vai fazer, a primeira coisa é você ouvir.
É como a palavra de Deus. Ouvia, então chegou um momento que também queria cantar, fazer freestyle na altura. Lá fazíamos freestyles em casa com o meu irmão, estamos a falar mais os dois, né? Fazíamos em casa, depois chegou aquela tendência, tipo, de você procurar e querer gravar, saber como é que a tua voz está. E tive muita experiência boa com alguns DJs que eu gravei naquela altura, porque às vezes saía da samba, ia até os congolenses a pé para poder fazer as gravações, né? E às vezes saía da samba, via até o Futungo, facilitava, às vezes saía da samba, ia até o Prenda para poder fazer as gravações. E graças a Deus eu gravava, mas era mais ainda naquela altura para mim, porque não tinha nenhuma direção artística, quer dizer, cantava, mas não sabia qual era a lógica do rap, porque do intuito do rap é que me levou, né, a entrar para a escola. E mais tarde também viajo, vou fazer a formação fora, isso na África do Sul, é que me ajudou muito naquilo que é o panafricanismo, naquilo que é porque do rap, porque é que o hip hop existe, então queria aprender mais acerca da cultura hip hop. E quando termino a formação, venho para aqui e logo me encontro com o MCK, né? Para quem já ouviu essa história, me encontrei com o MCK. MCK foi alguém que me deu muito auxílio naquilo que é a dicção, naquilo que é a escrita e naquilo que é a mensagem. E a partir dali começamos a partilhar muitos conteúdos. Uma vez ele mandou trazer-me todo o book, o caderno, as letras que eu tinha de música. Eu levei para ele, ele analisou e ele recomendou-me que tinha que ir na Universidade Católica pegar alguns livros, ou comprar alguns livros de algumas escritoras que ela citou. Então foi na Universidade Católica, não tinha. Fui na Metodista, graças a Deus também não tinha. Ele como tinha, então ele me cedeu dele. A partir daí comecei a exercer mais o hip hop, me associei muito com a Universidade Hip Hop, né? Estamos a falar aí no Gregório Semedo, porque às vezes tinham palestra, tinham aula, e a partir daí começou a nascer o F16, porque na altura eu estava a me tornar rapper, mas eu não sabia na realidade qual é o nome que eu ia me atribuir. Eu às vezes dizia que meu nome tinha que ser o S16, sendo o S de Serapice, essa toda coisa. Mas uma vez com o MCK, então ele diz, qual é o livro que tu já leste, né, ou que tu entendes que estás a ler nesse momento? Eu disse para ele, eu estou a ler um livro, por acaso me apaixonei com esse livro, né? Me apaixonei com esse livro que fala de uma história de uma escrava negra angolana, né? De uma preta angolana, né? Que é escrava, que em Portugal, ele teve filho com seu patrão. Então, a família do patrão, para não chamar ela ou como esposa, ou como alguém, quer dizer, não chamavam ela, mas chamavam o filho porque o filho nasce mulato, né? Ela era preta, o branco, o filho nasce mulato. Então, chamavam o filho, não lhe deram o nome filho da preta. Então, eu me apaixonei muito com essa história, porque ele faz uma narrativa naquilo também que meu pai me contava acerca da nossa história familiar, daquilo que são a nossa linhagem familiar, né? Daquilo que era a mistura, os ingleses e alguns pretos daqui de Angola. Estamos a falar basicamente na província do Zaire, por aí, a família toda, e em São Salvador. Então eu me apaixono com essa história. Então eu adotei esse nome Filho da Preta, porque era uma história que eu li na casa até de um português, né? Porque ele tinha me dado o livro e eu me apaixonei com essa história. Então, juntamente com o MCK, eu estava aí a pensar, ele disse não, eu disse não, pelo menos meu nome seria F16, né? Ele disse F16 porque eu disse não, F16, Filho da Preta, tirando tipo filho, né? E a minha data de nascimento que é o 16 de junho, para não ser S16 ou J16, então fica F16. Ele disse não, vamos fazer o seguinte, ficas MC F16. Eu disse é muito longo, vamos ficar com F16. Então é aí que eu batizo o nome F16, né, como rapper, que agora alguns conhecem, né? O F16 surge daí, mais ou menos com as formações. Entendi que o rap não é só cantar, mas o rap é necessário tu estudar, né? E estudei bastante, aprendi muito acerca da cultura, aquilo que é o panafricanista, porque me disseram assim na escola de rap ou na universidade de rap, ou tu vais cantar rap, o que é que tu tens para dizer ao público, né? Ou ao povo angolano, o que é que você tem, porque nós estamos a falar de rap dos palopes,
países lusófonos de língua portuguesa, o que é que tu defendes? Se você ser mais um que vai trazer coisas imediáticas que não têm nada a ver à sociedade, é melhor não. Mas se você acha que tens algo a dizer naquilo que é a tua vida, naquilo que você viveu, revolucionar a tua vida, trazer uma mensagem que as pessoas conseguem se identificar, então tu estás à vontade. Então foi mais ou menos esse batizado que me enquadrou dentro do rap. Aí mais ou menos tive a tendência de conhecer os grandes nomes, né, do musical do rap, né, do rap. Estamos a falar o próprio MC Capa. Ele me apresentou vários seus, como o Cool Clever. Estamos a falar não cheguei a conhecer o Valete quando ele veio para aqui, mas tive a graça de conhecer o falecido Azagaia, um moçambicano, né? Duas caras também na altura. Estamos a falar aqui no Benfica e no chá de Caxinde. E a partir daí, com aquela ousadia, aquela toda vontade, e comecei a fazer algum show. Era convidado em algum show, fazia tanto faz na Linga, né, que digamos que é o centro mais ou menos cultural, onde todos os rap de renomes que estavam a começar passaram. Graças a Deus passei no Linga, passei no chá de Caxinde por uma avaliação também muito boa. E por aí não parei, comecei sempre a buscar o conhecimento naquilo que é o rap, porque é do rap, qual é o posicionamento do rap e qual é a data que o rap nasceu, qual era o motivo, né, que o rap existe, qual é a causa naquilo que é a defesa na vida social, o que é que o rap declama. Então me levou muito mais a investigar em que ano o rap nasceu e hoje mais ou menos também aprendi que no mundo secular nós dissemos que o rap nasceu em 79, por aí nos anos 70, mas ouvi descobrir que no mundo gospel o rap já existia desde 1945. 45, um grupo Noel era um corista, né, que revolucionaram o rap, na igreja, né, gospel. Quer dizer, ele cantava no coral e ele introduzia o rap no sentido mais romântico, mais melódico. E aquilo eu entendi que, quer dizer, o rap gospel já inicia desde os anos 45. Enquanto que o secular normalmente começa aí nos anos 70, aí em Brooklyn, estamos a falar de DJ Kool Herc, África Bambata, né, por aí, e mais ou menos vem crescendo até os anos 80, estamos a falar revolução de Tupac e outros Onyx Mob por aí. Então, o rap é isso que me trouxe a vontade de estudar mais, de investigar mais, saber mais, né, porque entender que o rap não é brincadeira, tu tens que ser mesmo inteligente. Então, essa vertente, quem não conheceu o F16, essa é uma mini trajetória de lá até aqui, naquilo que é o papel do rap, né? Não sei assim muito uau no alto, né? Mas tive também, graças a Deus, a ajuda do meu pai, porque eu venho de uma família de músicos também, né? Por outra parte, estamos a falar o tio Teta Lando, o tio Teta Lágrima e outros demais no outro lado, estamos a falar a família Necaca em si, né? E então aquela toda como é que posso falar, aquela toda a geração, quer dizer, fizeram música, mas de forma educadamente, e o mesmo meu pai também, na época que estava em vida, sempre me ensinou a fazer música educadamente, porque os tios tinham sempre um limite naquilo que é o respeito à identidade nacional, né? Naquilo que é o respeito à bandeira nacional, porque eles lutaram por Angola e sabem que Angola é um país vem de muito distante. Angola é um país, é um povo que sofreu bastante, né? Então eles levam sempre essa boa parte, pelo menos com eles, né? Exaltar o nome de Angola. Nós ouvimos as músicas do Teta Lando, o que é que ele tratava mais ou menos naquilo que é o panorama musical. Ouvimos as músicas aí o tio Teta Lágrima também, que não tem vida, o que é que ele tratava, né? Acerca daquilo que é a angolanidade, né? Então, eu levo isso um pouco comigo, né? E naquilo que é a exemplificação, eu trago isso para o rap, né? E muita gente contava na altura, quando eu cantava, ou até agora, diziam porque você estás a cantar, porque eles têm esse conhecimento, talvez você quando canta, né? Vais mexer com as casas escuras, e eu nunca tive essa ideia, porque dizem, se você não mexer com as casas escuras, não vais fazer sucesso. Não vais fazer sucesso. Então eu disse, vamos ver, mas graças a Deus, naquilo que é influência, naquilo que é amizade também,
fui tendo contato com vários músicos, não só do mundo do rap, mas também como da classe o Kuduro, estamos a falar, e o Baby Clone, e muito mais também que me deram uma ajuda, né? Uma ajuda enorme, que participei em shows a nível do mundo secular que tu não imagina, porque era desde quarta-feira, sábado, domingo, shows. Mas eu também tinha uma coisa, porém, eu como Deus já conhece os seus filhos, então acredito que ele não queria que eu avançasse mais até aí. Surge uma situação na minha vida, estamos a falar em 2023, aí nos meados, no mês de abril, que me leva mais ou menos no processo da transformação, né? Naquilo que é a mudança. Né? Vamos sobre a transformação, vamos falar já daqui a pouco. Acredito que as pessoas em casa também estão curiosas em saber quando começou, quando disse na família que agora vai ser um artista, como é que foi a reação dos pais, porque normalmente as nossas famílias africanas tradicionalmente associam o rap com a criminalidade, com vandalismo e também com aquela de os filhos não vão estudar, vão desistir da escola. Como é que foi a reação da tua família quando decidiste fazer música? A situação rap ou hip hop, o vestuário já era escandaloso, né? Yeah. As calças, t-shirt na cabeça. Quer dizer, as pessoas olhavam para ti, epa, americano naquela altura, epa, esse cara está perdido. Na família, você quando eu trazia a notícia, não queriam ouvir. Eu gravava, me lembro, gravava CDs, você como trazia em casa, epa, era antipartir mesmo os CDs. Quer dizer, você só ouvia a tua música, você sozinho. E acredito na parte materna, que é a minha mãe, ela não recebeu isso muito bem, porque ela já desde já foi sempre alguém né, religiosa, a conservação, ela era muito conservada. Então ela, vendo isso, sabia que não, todo mundo que está na música é delinquente, principalmente rap, que na altura era visto como um cenário de marginalidade, essa toda coisa. E não só, o que aconteceu, quer dizer, em casa tinha aquele clima tipo, aqui se você vais cantar, aqui em casa tu não cantas, faz as tuas coisas lá fora e aqui não entra. Né? Agora, já na parte paterna, que é o meu pai, ele como era alguém mais aberto, tipo mais social, mais da sociedade, então ele conhecia várias vertentes, e eu eu até não disse, eu disse até para ele, olha, o teu filho está a cantar, o teu filho é rapper, o que é que ele fez? Ele não comentou, ele só disse, pá, se ele está a fazer, se ele acha que é melhor, é que ele faça, né? Mas que não abandona os estudos. Né? Então um dia ele pediu para ouvir as músicas, ouviu as músicas. Naquela altura eu tinha cantado uma música que fala sobre carta ao pai, falando do pai, qual é o dever do pai para com os filhos, né? E a música parecia de um timbre mais ou menos sul-africano. E ele se alegrou com aquela música, eu me lembro, até na altura ele estava doente, estávamos juntos no carro a ouvir a música. Ele recebeu bem e ele deu o conselho que ele tinha que dar, mas na parte materna era mesmo aquela de rejeitar. Não, porque conhecemos esse mundo, você vai entrar na casa escura, vai fazer, vai desfazer. Mas eu diria sempre não, eu conheço aquilo que é a identidade, posso não conhecer tudo, né? Mas eu conhecia qual era o meu posicionamento, e o rap, quanto sendo a música que trata daquilo que é real, que acontece na nossa sociedade, não só a nível mundial. E eu entendi que o rap é muito mais do que isso, e entrar nas casas dos quimbanda, porque o rap ele traz uma verdade, estamos a falar do under, né? Que ele escava aquilo que é da terra e leva para cima, quer dizer, ele busca a verdade daquilo que está escondido e leva para cima, porque como nós vimos na história do rap, nós vimos que os primeiros, tipo o DJ Earp e a sua irmã Cindy, África Bambata, era uma espécie de animação, né? Espécie de animação, mas começamos a notar mais logo, como estamos a falar aí, o Rob Sense, estamos a falar outros rappers que traziam uma consciência mais lírica, falar da vida. Você entende que rap não é banalismo, mas é uma cultura muito forte, que ele se espalha em várias áreas, traz uma cultura diferente
expansão mundial e ajuda naquilo que é o crescimento, o entendimento das pessoas que ouvem. Então foi mais ou menos esse aspecto, né, que eu tentava às vezes também explicar na altura, na família, não entendiam, mas eu quando eu entrei na escola do rap, comecei a sentir aquilo que é verdadeira essência e comecei a entender também porque que as pessoas chamavam o Bob Marley de maluco. Quer dizer, é um maluco que falava a verdade, mas as pessoas lhe consideravam um maluco. Então, às vezes, eu dava exemplo do Bob Marley, o Luke Dube. As pessoas chamavam ele de maluco, mas se você ouvir a música do Bob Marley, do Bob Marley e do Luke Dube, você chora pelas mensagens que eles trazem, história da mãe, da vida, o sofrimento em si, a vida do homem, né? Então, eu entendi isso tudo. Então, quando as pessoas falavam para mim que o rap é música dos bandidos, eu dizia, então, vocês interpretam mal a coisa. É tipo a história de Jesus Cristo. Os romanos chamaram Jesus Cristo de revolucionário. Alguns chamaram Jesus Cristo de bandido, falsa profecia. Mas enquanto que ele era filho de Deus, né? Então, era mais ou menos isso, sim. Boa, boa. Esta era a reação, né? Todas as famílias em África não sei, mas em Angola, as nossas famílias têm sempre essa de quando o filho entra para o mundo da arte, para o mundo da música, o filho vai ser um bandido e tal, coisa do gênero. E quando é que lança o primeiro projeto? Quem produzia para si? Com que produtora estavas? Conta-nos um pouco detalhadamente sobre a sua discografia. Ok. Eu quando começo algumas músicas, como eu disse aqui, frisei aqui já antes, gravava em alguns DJ. Estamos a falar do DJ Nice, estamos a falar aqui no DJ Nice, depois ia aqui nos congolenses, também gravava lá. Mas seriamente é como eu me uno ao MC Kappa, né? Naquilo que é a produção, ele me leva no Boni Diferencial para poder gravar algumas músicas. E a partir de lá do Boni Diferencial, começamos a trabalhar e também me ensinaram aquilo que é o contexto de nas gravações, essa toda coisa. Conheci aquela toda malta, mais ou menos, né, através do MC Kappa. E começamos, mas eu não tinha assim, uma produtora certa, porque eu já queria ter minhas músicas muito antes, né? Porque cheguei de gravar tantas músicas e as músicas também não foram por lugar nenhum. E já em 2021, acho eu, depois da Covid, né? Montamos um estúdio, né? Montamos um estúdio aí com os rapazes, estamos a falar Otávio Pro, que é um grande produtor também, né? A pessoa manda um shout-out a ele cresceu bastante, então ele trouxe o material e eu dei o espaço, né? Mobilamos a sala onde nós estávamos e ele montou seu equipamento, eu tinha alguns computadores, né? Eu dei a ele e ele trouxe as suas colunas, aquele todo elenco do estúdio, montamos e começamos a trabalhar. Isso foi em 2021, é que eu lanço a crônica, né? Crônicas de F, que foi a primeira, não foi até a primeira mixtape foi antes do fim, isso estamos a falar em 2020, na Covid mesmo, porque nós queríamos lançar isso antes da Covid, isso até foi antes do meu pai falecer, queríamos lançar isso, mas o pai falece, né? Assim que o pai falece em janeiro, em março começa aí dia 17, dia 20 começa a situação de restrição da Covid. Então, como já estava no plano, nós vimos que atrasar, não sabíamos quando é que o Covid, a restrição ia terminar. Então, decidimos lançar no mês de abril, mesmo com a Covid. O que é que nós aconteceu? Patrocinamos as plataformas, demos emissão nas rádios e digo que mesmo em casa, não saindo, a divulgação foi boa, porque nós trabalhamos com a mídia social, né? Trabalhamos com a mídia, as redes sociais, e na rádio a entrevista era mesmo em casa, por via WhatsApp, acontecia, e conseguimos lançar a mixtape, não a primeira EP, que é antes do fim. Depois, quando a Covid estava mais ou menos a minimizar, estamos a falar aí 2021, quando as pessoas estavam já a poder sair das suas casas, ir para o trabalho, seus dias normal, viemos lançar aí a Crônicas de F, que era a segunda, né? A segunda mixtape, a segunda EP, a Crônicas de F, que comporta aí mais ou menos 11 faixas a 12 faixas.
E no mesmo ano lanço novamente, antes do fim, o volume 2, né? O volume 2, a continuidade da primeira mixtape. Então aí continuamos, né, a trabalhar e lançamos isso, metemos novamente nas redes sociais, que também teve uma boa repercussão, até chegou isso em Brasil. Consegui algumas participações naquilo que é o hip hop lusófono, de alguns músicos do hip hop lá brasileiros, né, que tivemos participação a nível Conexão Angola-Brasil e em Moçambique também. E acabou-se de lançar música, o videoclipe, e lançou-se algumas músicas que ficaram naquilo que é os clássicos da lusofonia, que até agora continuam a tocar por aí na diáspora. E em 2023 lanço a mixtape Gritos da Múmia. Né? Gritos da Múmia, quer dizer, a múmia está cansada, precisa se libertar, quer declarar seu reino, e eu lanço essa mixtape. Então, 2024, 2000 coisas, a pessoa estava a fazer a preparação novamente, como é que vai ser essa toda coisa. E vem esse processo da conversão, né? E que Ok. vamos abordar mais tarde. Okay. Boa, boa. Como é que surgiu o processo da conversão? Por que é que se converteu? Por que é que te converteste? Olha, isso é muito surreal, né? É muito... Quer dizer, Deus, Ele conhece os seus filhos. Deus conhece muito bem. Ele sabe quando é que Ele vai te tirar de um sítio e te colocar num outro. Né? Era um momento de trabalho, mas era um momento que a pessoa se sentia que havia muita perseguição e as pessoas estavam mesmo a perseguir. Quer dizer, era no sentido tipo, ou você perde a vida, ou você sai, se você não dá por conta sair por ti mesmo, você perde a vida. Então era uma situação de morte ou vida, né? E naquela altura muita gente dizia para mim: F, você não vai à igreja, você não ora. Eu dizia: não, o Senhor tem que falar em meu coração, isso assim na igreja não vou. E aí tem aquela tendência às vezes, né, de criticar as pessoas, né, porque havia muitos comportamentos de pessoas que estão na igreja. Tinha um comportamento, mais ou menos posso dizer, desculpa a expressão, bizarro, né? Está na igreja, mas faz algumas coisas que, quer dizer, fazem fugir muita gente na igreja. Então, ou tinha aquela cautela, aquela Atualmente amabilidade. continua assim. Continua assim. Então, eu disse: pá, Deus tem que falar comigo. E naquele momento que eu estava a passar, Deus me tirou daquela situação que eu estava, quer dizer, era a situação de morte, perseguição, né? Da tribulação, me tirou daquele ponto e me leva num outro sítio, quer dizer, me tirou do ponto onde eu estava, que já estava no buraco fechado, quase a ser eliminado. Então eu saio dali e vou para um outro sítio. E nesse sítio eu só frequentei, estamos a falar, 3 semanas. Logo, tive uma revelação, um sonho, quer dizer, parecia algo normal. Alguém falar comigo: tu tens que agradecer em tudo que eu fiz por ti. Onde você estava, onde você está, você deve agradecer, né? Então, eu duvidei, quando ouvi isso, mas aquilo eu duvidei, mas parecia que fiquei maluco, né? Fiquei maluco porque o que aconteceu? Eu quando saio desse processo, quando ouço, tive essa revelação por intermédio de sonho, né? Era um sábado para domingo. E me mostram logo a sala, o sítio onde eu devia me apresentar ou cultuar. E era uma igreja que estava mesmo aí próximo de nós, né? Que é a Catedral de Adoração. As pessoas já me convidavam, até a família ia para lá, mas eu duvidava, eu dizia: não vou lá. Então, uma vez, um primo veio falar comigo, disse: não, vamos na catedral, porque lá tem um pastor, e o pastor lá é muito visionário, é muito inteligente, ele prega, mas se você entender, ele fala mais de motivação emocional, fala mais de PNL. Então eu disse: então, se ele falar isso aqui, esse é um dos meus, porque essa formação que estás a dizer, PNL, são formações que eu fiz também em Brasil. Não, mas eu não vou. Eu disse: Deus tem que me tocar. Mas com essa revelação que eu tive, eu fui logo para a igreja e ninguém sabia que eu fui para a igreja. Fui no dia, fui no culto das 6h30,
né? Me tapei, usei um capuz, eu disse que talvez vai ter alguém que me conhece. Me guardei mesmo para ninguém me ver. Mas você guardou por quê? Epá, eu tinha receio, porque era uma zona onde todo mundo me conhecia, onde eu vivo, umas pessoas me conhecem bastante, conhecem O pela homem que não vai à igreja, o homem Quer que dizer, critica Deus. Não, o homem que, quer dizer, me conhecem pela história da família, tá? Pela a obra que o meu pai fez no bairro, né? Ok, ok. A organização do bairro em si. Então me conhecem a partir daí. Então os amigos do pai, toda coisa. Eu tinha receio que onde eu estou aí, como é um local público, vou encontrar sempre alguém que me conhece. Então eu disse não. Também como não sabia como é que a igreja vestia, então fui de capuz, me guardei. As pessoas não acharam estranho? E acharam estranho. Me guardei, cheguei, sentei. Olha, onde eu estava sentado, naquele momento que estavam a fazer a apresentação, né, a chamar os novos, né, que viram pela primeira vez na igreja, chamam para ficar de pé. E o cameraman logo veio me apanhar. Eu disse, coisa que eu não queria que aconteceu. Estavas estranho, ele apanhou mesmo algo estranho. Ela apanhou, eu disse, não queria aparecer, mas pronto, né? O outro domingo, eu fugi à igreja, eu disse, eu já não vou mais à igreja. Novamente o Senhor veio falar comigo. E desde daí, quando eu fui para outro domingo, né, e nunca mais saí de lá. Então eu ouvi estar no secular, cantando música normal, que era já uma confusão, porque eu às vezes saía em casa, às vezes 22 horas, ia para o show, e aquilo incomodava as pessoas, tá vendo? Depois não diz que estás em algo, não sabem em que hora vai terminar, com quem você vai estar, sabem que tu não bebes, mas todos teus amigos bebem, são loucos, quando estão bêbados conduzem mal, né? Porque eu me lembro como, desculpa trazer isso aqui, quando o Filomão dos Dream Boys, quando faleceu, praticamente nós estávamos aí presentes. Foi numa noite que praticamente estávamos a vir de uma festa, né? Estávamos a sair todos, quer dizer, cada um estava num ângulo, porque tinha um show aqui, tinha um show na cidade, tinha um show no Rangel. Então foi uma daquelas noites que nós sentimos que as famílias começaram a ter medo do que acontecia de noite, porque de noite andava-se com muita velocidade. Então, em vez eu saía de casa 20, 21, voltava às 3 da manhã. Então era a correção de Deus, das pessoas que ficavam em casa, oravam tanto. Mas quando viram essa conversão, quer dizer, deram graças a Deus, pelo menos já sabiam a direção onde eu ia. Se eu dizer que não, eu vou ao trabalho, estou no trabalho. Se eu dizer que não vou à igreja, vou na igreja. Embora que fui sempre alguém muito calmo, muito reservado. Nunca fui muito de estar nas festas, mas a música estava a me levar a estar nisso. A música estava a me levar a estar com pessoas que fumam, pessoas que se drogam, né? E era muito complicado para você que não consome, não fumas. Era muito complicado você estar no meio das pessoas que, né, fumam, e todo o elenco todo, pessoas malucas. E foi por aí. Então, esse era o receio, às vezes, que a família tinha. Mas com essa transformação, graças a Deus, graças ao Senhor, hoje a pessoa se redimiu, reconhecer aquilo que é meus pecados. E já não faço nada por mim, faço tudo agora por Ele, nem para Ele, porque para Ele mesmo são todas as coisas. Então, você, quando renuncia ao mundo, você deve seguir a Ele, porque uma coisa é processo de conversão e a outra coisa é agora você aprender os ensinamentos para o reino dos céus. Então esse processo eu sinto que eu aprendi muito. Dou graças a Deus ao rap no secular que eu estava, que me ensinou muito, né, naquilo que é o processo estudo, investigar, conhecer mais o panafricanismo. E agora, desde que eu me converti até agora, eu dou graças a Deus. Antes eu tinha uma licenciatura, mas desde que eu me converti até aqui, consegui ter 2 licenciaturas, né? E ainda nesse momento a pessoa concorre mais num, né? Que vai terminar, acredito, o ano que vem, e um mestrado também, né? Quer dizer, nesse momento sou cristão, era discipulado. Antes fiz o discipulado, agora tornei-me como, quer dizer, sou aluno de discipulado e novamente sou aluno, sou professor de discipulado também. Quer dizer que o reino de Deus nos ensina que cada dia nós devemos aprender, porque essa interpretação que as pessoas dizem que não, Jesus Cristo não estudou, é mentira.
Jesus Cristo tinha muito conhecimento. É por isso ele sentou na sinagoga com os profetas naquela altura os magos, né, para poder aprender, sendo ele filho de Deus, mas ele sabia qual era o processo. Então, o processo, você quando se converte, não quer dizer que Deus vai te abençoar, vai te dar tudo. É um processo, é um ensinamento, é como universidade, é como começar, é um processo. Tu tens que crescer no conhecimento, tu tens que crescer na sabedoria, porque o maior sábio do mundo que nós todos conhecemos, a nível da Bíblia, né, é o Salomão, né, que além de pedir riquezas, ele pediu sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria e muito mais que ele teve. Então, um homem sábio deve ser temente a Deus, porque você pode ter teus diplomas, teus certificados, pode fazer quantos mestrado, doutoramento a nível mundial. Se você não tiver temor ao Senhor, não estás a fazer nada. É como a mulher tola, né, ou a mulher sábia. No livro de Provérbios 14, versículo 1, que fala da mulher sábia, né? Porque a mulher sábia é aquele que ergue a sua casa, a mulher tola é aquela que destrói a sua casa. Então, esse mais ou menos é o processo até aqui, e eu dou graças a Deus. Temos um pai espiritual super, eu digo que é de um outro nível, né? Que Deus abençoa ele e a sua casa e a sua família, que é o nosso reverendo Ismael Pinheiro Sebastião, né? Que tem nos dado conhecimento ao outro nível, ao outro fórum, que o cristão tem que estudar. Ele dedica a sua vida sobre isso, falando que o cristão tem que estudar, que a tua vida não vai dar certo aqui na igreja, quer dizer que não vem aqui na igreja contando que a igreja vai te pagar salário, a igreja vai te dar dinheiro. Não, ele te manda mesmo você se formar e você ter o teu trabalho e você frequentar a igreja, porque nós conhecemos que Jesus Cristo, na história de Jesus Cristo, ele, estamos a falar o Pedro e outros discípulos, eles tinham só a fazer, eles tinham o seu trabalho diários, que eram eles pescadores, eram né? pescadores, mas o que é que Cristo fez? Lhes pescou, pesca eles, quer dizer, além de serem pescadores de peixes no mar, tornaram-se pescadores de pessoas, né? Então, isso aqui é muito bom para uma Angola que nós temos a sentir que cada vez uma Angola está a decair, uma Angola que cada vez está a destruir. O conselho é que devemos abraçar o Cristo, não importa qual a tua religião, onde você está. O importante é trazer o Cristo para a sua vida, é trazer o Cristo para a sua família, é trazer o Cristo para o seu trabalho, porque o mundo onde nós estamos a ir, nós sabemos onde nós estamos a ir, né? O que vai acontecer daqui a 20 minutos, nós não sabemos. Então, toda a graça é para Ele e gratidão para Ele, e eu agradeço muito. Hoje sou um homem transformado, hoje já vejo as coisas diferentes. Hoje mesmo que as pessoas gritam comigo, arralham problemas, já tenho aquela paz dentro de mim de saber equilibrar as coisas, né? Porque não é fácil e cada vez entendo que não sei de nada, preciso mais aprender, porque o reino de Deus é tão grande e ele precisa de verdadeiros adoradores. É por isso eu peguei no meu rap, que era secular, e levei ela para o âmbito, né, naquilo que é o âmbito do reino dos céus. Então, tudo que acontece daqui em diante já não é mais o F16, já é o nome do Senhor, né? Porque agora faço por ela e já não é mais a minha imagem, nem mais a imagem dela. É por isso que quando me entregaram essas músicas, eu decidi a capa, nem já que foram as músicas antes, que tinham que sair antes, não saíram. Eu disse, vou lançar, mas a minha imagem da capa vai ser dar as costas, né? E deixar o caminho para frente, porque já não é mais o meu rosto, agora é o rosto do Senhor. Sim. Boa, boa. Irmão, como é que vês neste momento que agora és um artista que está voltada, a sua arte está voltada para Deus? Sentes alguma diferença do ontem, quando eras aquele homem da balada, aquele homem das festas, aquele artista que chegou, e hoje és um artista que canta para Deus, um artista que tem um propósito, servir a Deus? Vês alguma diferença? Sentes que as pessoas afastaram-se de ti, aquelas pessoas do rap secular? Como é que está a ser viver em Cristo? Olha, a diferença é que você sente, no teu interior você sente uma mudança que é na primeira mão, que é a paz.
você sentes a paz dentro de si. E tu encaras as coisas muito diferente. E você já sabe relacionar-se antes. Vamos falar ainda do vestuário. Se antes eu me vestia mal, tanto faz mulher como homem, né? O sexo feminino e masculino. Você entende que nesse ponto que eu estou, já não devo me vestir dessa tal forma, porque agora a tua consciência é que fala contigo. Né? Se você acha que vai cometer alguma coisa ou vai roubar, você entende que a consciência fala contigo, mas você que prega, você que fala sobre o Cristo, você tem a tendência de roubar. Não, então você sente já um peso enorme. A mudança parte daí. Agora, no seio familiar, no seio dos amigos, a sociedade em si, você torna-se uma pessoa agora que você observa mais, falas pouco, tiras mais as conclusões. Mesmo se alguém tiver a falar de bebida, tiver a falar de algo do gênero, você vai procurar o ponto positivo, você já não se relaciona mais com antes como você se relacionava. E tu também sentes que o tempo, às vezes, que você tinha, às vezes, de ligar para as pessoas, contar da sua vida, o que está aconteceu, ou os problemas que você está a passar, já não tens esse tempo, que você sente agora que não, se eu tenho um problema, como diz a Bíblia, nós devemos entregar tudo ao Senhor, né? A todos os seus problemas. Quer dizer, se eu tiver um problema, uma angústia, alguma coisa por resolver, não estou a conseguir, eu já não tenho aquela força de ir contar para a pessoa. Eu entrego tudo ao Senhor e o Senhor canaliza a quem Ele vai canalizar para poder ajudar-me a resolver a mesma situação. Você sente essa diferença? Agora, naquilo que é no mundo rap, gospel, né? Nos amigos eu digo que não me afastei muito, porque eles eram pessoas ou são pessoas da verdade, né? São pessoas da verdade, porque o rap, ele defende uma causa, porque sendo rapper, ele te caminha também para um propósito. Se você seguir bem os papéis dos rappers, aqueles que defendem uma causa, você entende que com o tempo pode lhes levar num caminho a serem presidente da república. Você entende que um caminho lhes dá acesso para serem pastor, tá vendo? Porque eles buscam aquilo que é essência, aquilo que é a realidade. Então, nesse mundo, eu me afastei com alguns, né, que eram tipo cambas, né, mas eram tipo de outro estilo de música. Não digo bem afastar-se, mas é o tempo e as ocupações e aquilo também que agora você sente agora, que você tem, e você entende que cada minuto da sua vida tu tens que fazer alguma coisa. Porque cada minuto da nossa vida que nós acordamos, passamos o dia, voltamos novamente a dormir ou vamos trabalhar, você entende, tudo é pela graça do Senhor. Essa mecânica que circula no nosso corpo, os membros assim, locomoverem, você entende que é uma mecânica divina. Então, o que é que essa transformação nos traz? Quer dizer, ele nos leva, tipo, você a entender-se mais de si mesmo, você se conhecer mais, e se conhecendo mais naquilo que tu estás a aprender, naquele processo que é de transformação, e você também ensinar os outros, amém? Então, é mais ou menos nesse ponto, essa transformação, essa mudança, quer dizer, que o Senhor, digo que Jesus é muito bom, quer dizer, Ele te dá a entender, você conhecer a tua humanidade e o espírito, porque o nosso corpo é cadáver, né? É cadáver, é uma carcaça, sem o espírito, sem a alma, é isso. Mas ele agora te dá a essência, te mostrando, né, o que é que um filho de Deus ou alguém que quer seguir Jesus Cristo, quer dizer, você deve se negar e carregar a tua cruz todos os dias, né? Isso encontramos aí no Lucas 9, capítulo 9, versículo 23, né? Que negue-se a si mesmo e carrega a tua cruz dia após dia. Que você deve renunciar à tua vida, que você já não é automático, e você deve carregar a sua cruz, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, então nós devemos estar naquilo que é o processo de Jesus Cristo. Boa. Palavras fortes, revelações fortes do nosso irmão F16. Ele é da família de um nacionalista.
do pai, eu digo sempre pai da independência, porque falando de história temos distorcido, nós não, tem se distorcido muito aquilo que é a questão histórica. É familiar direto do mais velho Nekaka, o mais velho Olden Roberto. Como é que é ser o neto de um nacionalista? É muita responsabilidade, dizendo em primeiro lugar, é muita responsabilidade, né? Porque hoje, quando você erra ou comete um erro, tens aquela tendência, os amigos ainda do pai te disserem não, teu pai não era assim, teu pai não fazia isso, teu pai não se comportava assim. Como é que tu comportas assim? Então, é uma carga enorme, né, de levar isso no seio familiar, né? Naquilo que é meu dia a dia, nas pessoas que eu conheço, também conhecem a história da minha família e, por outra, sendo responsabilidade, por outra também, naquilo que às vezes o país tem vivido ou as situações que nós estamos a viver ultimamente, às vezes chega de ser um perigo, né? Chega de ser um perigo e às vezes é algo também que em certos sítios há muita negação acerca disso, bloqueios e você às vezes não entende porquê, mas acontecem muitos bloqueios, mas eu digo, enfim, né, a coisa quando é real, é mesmo real. Então eu sinto uma responsabilidade enorme só nessa parte familiar, agora mais com Jesus Cristo, então tudo que a pessoa faz hoje em dia reflete naquilo que os mais velhos também já traçaram, né? Estou a falar do meu pai, estou a falar dos meus avós, né? Então reflete naquilo tudo, porque as tias que estão nos Estados Unidos, estão na França, estão na Bélgica, eles ligam mais ou menos para poder saber também como é que aqui a pessoa está, né? Porque a maioria, toda a minha família, a maioria na parte do pai, que é a família mesmo, estão fora, a família Nekaka, juntamente aí a família, os avós todos lá na parte de cima, Nekaka, estão fora, né? Poucos estão cá e eu aqui, na qualidade de filho, eles ligam sempre para saber como é que está e a realidade eles também lá fazem um acompanhamento, mas eles não têm aquela muita vista, não dão muito na vista devido à situação sociopolítico do país, nomes, essa toda coisa. Então, como é uma família muito disciplinada, então eles preferem estar tipo longe dos holofotes, essa toda coisa, mas fazendo a sua vida, não chocando com ninguém. Eu digo que é uma responsabilidade, sim. E ainda mais com Cristo agora é uma responsabilidade, muita responsabilidade que tu tens que ter máxima atenção. E isso também faz com que você não dá muita vista às pessoas, né? Porque as pessoas conhecem e mesmo não falando de ti naquele momento, mas por trás falam. Yeah. Então eu reservo muito essa parte, porque uma coisa é teu, é tua vida, outra parte é legado dos mais velhos. E agora, principalmente em Cristo Jesus também. Sim. Boa. Falando em legados, o que é que aprendeu com os teus tios, que são feiras da música, foram feira, né? Já não fazem parte as suas almas físicas, mas o legado continua, as músicas continuam. O que é que absorve do conhecimento artístico dos teus tios, que muito deram pela música angolana, sobretudo o mais velho Teta Lando e o mais velho Teta Lágrima? Como é que é ser alguém que faz parte da família de monstros da música angolana? Olha, eu quando ouço as músicas, principalmente do tio Teta Lando, dá-me vontade de chorar, porque ele traz uma angolanidade, quer dizer, o que eles traziam nas suas músicas, nas épocas que eles viviam, porque certas músicas ele gravou fora, gravou em Portugal, os seus álbuns, mas tocando naquele momento que a situação que o país vivia, né, tu sentes que ele trazia uma angolanidade, ele trazia aquilo que é a emancipação nacional nas suas letras. Então tu dizes, epa, eu queria pelo menos viver
aquela época para ver como é que eles cantavam, traziam essas poesias, traziam essas mensagens, traziam aquele todo brilho, intelecto, aquela maravilha na escrita, na guitarra, para poder compor naquilo que era na época de guerra, né? Então, eles traziam uma... Eu não sei, e ouvindo aquelas músicas, você sente uma angolanidade, você se sente original naquilo que é o processo da cultura em si angolana. Você entende que a cultura angolana, ela é muito rica, mas às vezes nós agora é que banalizamos, porque você quando ouve as músicas dos mais velhos, não só do tio Teta, mas entre outros, estamos a falar David Zé e o resto, você sente que são músicas clássicas, são músicas bonitas que nós os jovens devíamos fazer muito diferente do que eles já fizeram, né? Porque eles trouxeram uma música que nós nascemos, encontramos aquelas músicas, e as músicas hoje são milenar, tocam até hoje na rádio, quer dizer, aquilo que aconteceu naquela altura, que eles traziam essas músicas, até hoje normalmente acontece, e você sente que a voz em si, a entrega, quer dizer, é mesmo algo diferente, né? É algo diferente, você sente que não. Angola é um país que de muita história que nós banalizamos. Angola é um país que merecia crescer, merecia que todo mundo, todo o povo, toda a população vivesse bem, não nesse ambiente que nós estamos agora, porque nós já sofremos, mãe e filha já sofreram muito lá atrás, tiveram que sair do país. Eu lembro pelo menos na história do meu pai, tiveram que sair daqui, quer dizer, só para poder projetar uma Angola, como é que a Angola deveria ser. Agora, hoje nós estamos numa situação que cada vez o país está a decair, então eu sinto essa angolanidade ainda. E graças a Deus nós acreditamos que, mesmo não eu ou o meu filho ou o filho do meu filho, acreditamos que um dia teremos uma Angola melhor, né? Porque Angola soa de grandes nomes, estamos a falar em termos da música, soa em grandes nomes, porque eu me lembro, quando eu fiz essa música, a Belita, quando me entregaram um beat no produtor, que é o Futuro, um abraço para ele, irmão, quando me entregou esse beat, eu gravamos a música, mas eu pensei naquela linguagem do Miguel Neto, das pessoas que gravam as músicas e não pedem autorização. Olha, nós tínhamos que ligar para alguém lá da União dos Artistas Angolanos, lá no... Estou a esquecer na UNACA. Ligamos para lá, eu acredito, ligamos para lá, na altura me deram o número, conseguiram o número. Falei com alguém de lá, que é o responsável lá da UNACA. Ele me passou o número da irmã do Arthur Nunes, acho que é Belinha, se não me engano, entre a Mana Marta ou a Belinha. Me passaram o número para mim poder falar com ele se eu tinha autorização de poder tirar a música. Para usar o sample. E graças a Deus, disseram assim, não houve nenhuma ofensa, não houve qualquer... porque muitos até fazem, não pedem autorizações. Nós não te conhecemos, mas tivesse essa coragem, essa amabilidade de ligar para nós, família do Arthur Nunes, então tu estás à vontade. Me deram essa liberdade, mas eu não espalhei a música. Eu esperei até o momento certo que as coisas acontecessem, aconteceu aquilo que aconteceu, e só graças a Deus esse ano que eu consegui, né, tirar a música. Então tudo parte desse processo da respeitabilidade naquilo que é a cultura angolana, porque é mesmo muito forte. Eu quando ouço as músicas dos mais velhos, não só como estamos a falar do Rui Mingas, André Mingas, entre outros artistas daquela altura, que o tio estava, é muito forte. E nós às vezes banalizamos isso. Então eu sinto uma angolanidade. Essa angolanidade é que naquilo que o país passou até aqui, nós tínhamos que trazer essa história, esse contexto e educar nossas famílias, né? E daqui para frente, qual é o pé que podem mais ou menos seguir, né? Porque nós estamos a ver cada vez famílias mais destruídas nas drogas, na bandidagem, e as famílias angolanas têm desertado muito, e o Satanás também tem entrado muito na vida das famílias, destrói as famílias, e às vezes é confusão, porque nós conhecemos que a família
é a força motriz da sociedade, né? Porque eu, antes de formar um homem fora, eu tenho que formar a pessoa que está comigo dentro de casa, né? Para poder lançar ele para a sociedade e ser um exemplo. Então é isso. Boa, boa. Mais um dia. Essa música é a música que gravou em 2024. Sim. Praticamente é uma música recente. A música já está distribuída, a música já foi lançada, já promoveu. Como é que é? Como é que foi a criação desta música? Mais um dia ele começa a simplesmente tipo convocar a incentivar o trabalhador. Incentivar o trabalhador, incentivar o pai de família, porque enquanto que um reclamam numa segunda-feira aborrecida, como diz a mesma música, alguns agradecem por mais um dia de vida. Enquanto que um reclamam porque não conseguiu comprar um carro, não conseguiu comprar uma casa, alguém pelo menos acorda e agradece naquilo que é o respirar, por ele estar completo, e Deus teve a graça de lhe dar mais uma semana para poder prosseguir. Então, mais um dia ele vem da EP que eu lancei em 2024, né? O título é Filho Amado de Deus, né? Filho Amado de Deus. Então, extrai essa música mais um dia, mais outras 4 músicas também que fazem parte da EP, nesse processo de transformação. Então é mais ou menos assim a motivação do dia a dia do trabalhador angolano. Aí estamos a falar das nossas mamães zungueiras e todo pai que sai da sua casa vai à luta para poder conseguir alguma coisa. E daquelas pessoas que se sentem que não, já perdeu a graça da vida, que o Senhor não está com ele. Então essa é uma motivação, né? Que sabendo que mesmo que a tua mãe ficou, mesmo que o teu pai abandonou a tua mãe, mesmo que já não tens casa, dormes ao relento, mas é para você saber que Deus está contigo. O Senhor nunca nos abandonou, porque se nós estamos aqui no mundo, não é porque a nossa mãe ou o nosso pai engravidou desejadamente, teve uma gravidez e és abandonado, tudo muito bem. Entre nós, os humanos, até pode acontecer isso, mas nós somos um projeto que vem do alto, porque antes de nós estarmos aqui na Terra, Deus já sabia em que família íamos nascer, em que continente, em que país, em que província, em que bairro, em que rua que nós íamos nascer. Ele já sabia desse todo plano, porque muita gente diz que não, antes do mundo existir, era um cenário escuro, vazio. Não, antes do mundo existir, já existia Deus, ele já estava lá, porque ele é o princípio e o fim. Então, nessa tendência, quer dizer que eu trago essa motivação na qualidade que as pessoas devem sempre em frente, mesmo com dificuldade, turbulência, perseguição, o caminho é sempre em frente. Boa, boa. Que mensagem, estamos quase a finalizar a nossa entrevista, né? Que mensagem tem para a juventude, juventude artística, juventude empreendedora, juventude religiosa, juventude desempregada, juventudes desesperadas? Qual é a mensagem que tem a deixar de conforto? Para os empresários, eu queria dizer, eu sei que ultimamente tem sido muito difícil investir, abrir uma empresa e dar possibilidade a outras pessoas. Eu queria dizer que não desistam dos teus sonhos, né? Parece uma palavra simples, mas é poderosa, né? Não desistam dos seus sonhos e lembrar-se que se nós estamos aqui no mundo, Deus nos deu um propósito. O propósito não é para nós ficar no interior nosso, eu dizer que eu não tenho um propósito, já que eu tenho, eu vou me manter eu. Não, o propósito que Deus nos deu, aquilo que o Senhor nos ensina, nós também devemos retribuir a outras pessoas. O propósito de Deus nas nossas vidas é quando Ele nos dá e nós também temos a tendência de alimentar outras pessoas. Então, na qualidade de empresário, não desistem, formem-se mais, vão mais em workshops, aprendem mais sobre empresários estrangeiros, né? E investam muito mais no conhecimento, porque nós não podemos criar um negócio, não podemos fazer um negócio sem nós estarmos abalizados na matéria,
porque o que é que tem se visto ultimamente, muitos empresários, tanto faz os pequenos, grandes, têm tido muito déficit, começam um negócio e o negócio não resiste e cai. Por meio também, às vezes, nem as pessoas que você põe a trabalharem contigo, estarem contigo, não te ajudam a crescer, te ajudam mais ou menos você a decair. Então, o conselho que eu dou, acima de tudo, das vossas formações, do vosso valor capital, né, naquilo que é as finanças, põe sempre Deus em frente dos vossos planos, porque nós conhecemos que Jesus foi o maior gestor que nós conhecemos a nível do mundo. Não há ninguém como Jesus que superou naquilo que é o processo de marketing. Jesus era grande marqueteiro, ele conhecia o que é que ele fazia, ele sabia o que ele estava a fazer. E Jesus era um líder. Então, na qualidade de ser empresário, não importa qual é a tua área, segue o processo, né, os passos de Jesus Cristo. Vai meditando, vai lendo, vai estudando e Deus dará uma grande visão. Agora, naquilo que é a visão cristã ou religiosa, né, o que está acontecendo ultimamente no mundo religioso é que há muita crítica, querem muito debater a palavra de Deus. Isso não é filosofia, porque nós reconhecemos nas histórias, a filosofia nasce da dúvida, né? As pessoas quando começam a duvidar da fé é que nasce a filosofia. Então, a palavra de Deus você deve obedecer, você deve ter fé, mesmo não vendo, porque nós sabemos que na carta de Hebreu, capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento daquilo tudo que nós não vimos, mas devemos crer que tudo na nossa vida acontece. Então, na qualidade de crente, não adianta vocês lutarem, não adianta falar mal do outro, não adianta estar no mesmo círculo ou na igreja fofocar, porque Deus é único. Enquanto que nós estamos aqui a lutar entre nós, o cristão é religioso, é cristão, o irmão não sabe aquilo, nós estamos a perder tempo. Porque se Cristo é que te chamou aí, Cristo também chamou um outro irmão aí. Então, há muitos chamados e poucos escolhidos. Então, a nossa intenção aqui, ou nosso propósito, é olhar para Cristo, não olhar para o homem. Né? O que nós fizemos hoje na seio da igreja é muito triste, maltratar as pessoas. Então, no seio religioso, vamos parar de ser religioso, mas seja cristão. Né? Porque hoje existem muitos fofoqueiros gospel. Existem fofoqueiros gospel, quer dizer, ele só vai na igreja para poder fofocar, saber como é que o outro vestiu, o que é que o outro... Sobretudo as mulheres. Sobretudo as mulheres, está vendo? Ele é que leva o homem a se converter. O homem, quando passa todos os dias aí na igreja, aprendendo acerca da Bíblia ou da bibliologia, ele é que diz mais ao homem que não, você todos os dias está na igreja. Quer dizer, até você estando na igreja, quer dizer, ele desconfia que o homem está lhe traindo na igreja. Quer dizer, você que mudou ele. Ele se converteu, está num processo que ele aceitou Jesus Cristo como no seu todo, mas vem mais você como senhora, como esposa, a criticar o esposo. Ok. Já para finalizar, como é que está qual é o estado da música gospel, do rap gospel? Como é que está o rap gospel? Há conexão entre os irmãos que fazem o mesmo estilo do rap gospel e o gospel no geral? Olha, conexão há, mas não a 100%. Não a 100%, né? Porque hoje sabemos que o mundo, ou as pessoas estão mais individuais, né? Porque isso é em todo lado. As pessoas estão mais individuais, as pessoas estão mais preocupadas naquilo que é seu projeto. Eu digo que o rap gospel, digamos que é uma coisa que já existia desde os anos 45 até aqui. Ele sempre existiu, sempre esteve aí. Nunca veio muito à tona, né? Mas ele sempre esteve aí na sua linha média. Agora, a conexão com os outros artistas, a conexão tem, mas não é assim uma conexão, às vezes, muito aberta, que vocês conseguem notar através dos holofotes, né? Conforme acontece com os outros artistas, não nota-se muito. Mas, ultimamente, né, estamos a ver que
As rádios também já têm um programa gospel, né? Já tem um programa gospel que passa a música gospel, o rap gospel também passa, né? Mas tudo é questão de marketing e sempre alguma coisa que tu também tens que atribuir, né? Mas vimos aí devagar e bem e estamos a ver que cada vez o país também está a mudar, né? Está a mudar porque antes não se tocava música gospel, né? Na rádio não tocava. Mas ultimamente tanta gente devido aos problemas, porque o angolano tem problema emocional, estamos a falar ainda das consequências, né, da guerra que nós vivemos. Hoje praticamente podemos dizer que nós somos doentes no sentido emocional, porque nós viemos da guerra e às vezes no mundo nós não encontramos aquilo que é a paz e o sossego. Então a igreja às vezes tem sido refúgio, né, de muita gente. Então o mundo gospel, a música gospel, quer dizer, é uma coisa que é um processo que está a crescer cá em Angola. Não podemos dizer que estamos a 70% não, né? Estamos a falar, ainda estamos aí no meio que está a crescer e precisa a crescer mais, né? Então a união aqui, a união ainda é muito, eu posso dizer muito monótona, né? Não há muito, né? O que importa agora é que as pessoas ter mais amor, mais paz no coração, saber que esse é meu irmão, né? Mesmo não tendo nada, é isso, porque essa diferenciação, tipo, até nas igrejas, no mundo cristão acontece, esse tem, aquele não tem, vamos aproximar desse, quer dizer, há até crentes interesseiros, né? Porque imagina se nós estamos a ser interesseiros na igreja, vir buscar bênção e você não trabalhar na sua seara, também não estás a fazer nada. E a Deus gosta que nós dedicamos 100% a Ele, porque Ele é até ciumento. Então, há um relacionamento, há uma tendência que está a crescer, né? A vez passada vimos aí a Nair, né? O emblema, a situação que... De cobrar, de não cobrar, cobrar. não No cobrar. Brasil No isso Brasil, virou... sim, virou sim, revoltado. Revoltado, porque muita gente entendeu que não, eu vou me enriquecer com a palavra do Senhor, eu vou me enriquecer naquilo que é louvar ao Senhor, só que é o contrário, né? Porque quando Jesus diz que negue-se a si mesmo, quer dizer, carrega a cruz, quer dizer, o material está aí, mas você não pode viver só por material, porque Ele é o dono do espaço, Ele é o dono do tempo e Ele é o dono do material. Então concorda com a Nair? Concordo. Eu, se me chamassem para ir num show, né, cantar música gospel, alguma coisa, eu não cobraria nada. Não cobraria nada. Cantava e saísse dali, porque a palavra é a palavra de Deus, é dele. As pessoas às vezes cobram porque às vezes eles acham que é a única fonte de rendimento. Então vou cobrar, mas é de Deus, Ele te deu de graça, por que você vai cobrar? Eu concordo com ela, eu concordo plenamente com ela. Então se eu já estou a respirar, acordo todos os dias, só para mim chegar até nessa idade que eu tenho é graças a Ele. O meu pai me meteu no mundo, a minha mãe me meteu no mundo, tudo muito bem. Agora, quantos irmãos eu perdi até eu chegar aqui? Muita gente, muitos vizinhos, família. Mas nós estamos aqui, então, o que nós temos é maior do que... Agora, aquele que vier, alguém fazer uma oferta, mas cobrar naquilo que é a palavra do Senhor, não é muito... Você não se sente limpo, porque ele não importa onde você estava, nas tuas noites, onde você passaste das tuas confusões, sendo prostituta, quer dizer, os vícios que você tinha, tudo que... Ele não ligou aquilo, mas Ele te chamou como filho, vem na minha presença, deixa aquilo... Quer dizer, Ele não ligou teus pecados. Imagina que... E só tem que ser mesmo Deus, só tem que ser mesmo Jesus. Você fizeste, mataste pessoas... Imagina, tipo, a história de Saulo, que é Paulo. Quer dizer, matava pessoas que seguiam Cristo, mas Jesus olhou naquilo, lhe puxou, quer dizer, ele era matador, lhe tornou agora como salvador, alguém como mensageiro. Então, é algo de graça, algo divino que o Senhor nos dá. E nós, o que é que nós fizemos aqui? Não. Como nós somos modernos, pós-modernismo, contamos que tudo é normal.
Ok, palavras finais já foram dadas. Então, como é que as pessoas podem contactá-lo para ouvir músicas, para concertos? Qual é o endereço? Endereço é F16, YouTube F16 Oficial, Instagram F16 Oficial, Facebook F16. O número para o WhatsApp é 941 21 80 46. Repito, 941 21 80 46. F16, escreve mesmo F16 na página do Facebook, F16 está lá. E é fácil localizar F16 YouTube e todas as plataformas digitais onde podem encontrar minhas músicas e usufruir no momento. Boa, vamos ficar com a música. Certo, vamos ficar com a música Mais um Dia. Assim foi a nossa conversa com o nosso irmão, o nosso artista gospel, o nosso rapper F16, que de certa forma está aqui e esteve cá, né? Deixou a sua mensagem para si que vai ver a reposição, para si que vai ver no YouTube. Subscreva-se ao nosso canal, subscreva-se mesmo para as notificações, para que possas ter novidades sempre que a gente carregar um vídeo aqui no nosso canal. Ficamos por aqui, voltamos na próxima edição para dizer que hoje é sexta-feira, hoje tem o programa Boa Noite Colibengo. Hoje vamos falar sobre a importância, o papel da rádio na mudança social no Namibe. Vamos falar com um jornalista do Namibe, da rádio Clube Bar. Certo, da Rádio Clube Bar. Vamos falar um pouco sobre a importância e o papel da rádio na mudança de comportamento na sociedade, sobretudo a sociedade do Namibe. Um abraço muito grande para si, querido irmão, querido amigo, querida irmã, querida amiga, que ouviu-nos a partir do Brasil, né? Porque somos ouvidos a partir do Brasil, a partir de Portugal, Moçambique. Olha, um abraço muito grande para Beira, em Moçambique. A Beira é a província que está sempre a ouvir a rádio, principalmente também a província do Cabo Delgado. Um abraço muito grande para Cabo Delgado, que tem estado a passar situações tristes com o terrorismo. Moçambique, que é uma terra linda, eu gosto de Moçambique, eu tenho a plena certeza que em 2026 eu estarei em Moçambique e dar um abraço muito grande, maninga nice, para todos os manos e manas moçambicanas. Vamos ficar por aqui com a música do mano F16. Mais um dia, é mais um dia de agradecer, é mais um dia para dizer que estou vivo, agradecer a Deus. Faça o bem para que façam-te também o bem. Luta até o fim, seja persistente, vai à luta em busca da concretização dos teus sonhos. Só lutando é que se vence. Não adianta ficar parado, não adianta olhar o outro a avançar e depois invejar, porque nós somos a Rádio 8000 de Luanda, não, Icolibengo, do Icolibengo para o mundo na rádio. Eu luto para manter a chama acesa. Vocês querem me tirar do jogo. Quando era criança ninguém ligava para mim. Mas um dia F16. Yeah. Mr. Pro made it. Yeah. Yeah. Não é só mais um dia, acorda, mano. Chegou time de fazer coisa certa no sofá. Pediste segunda chance, aproveite o romano. A vida tem altos e baixos, eu luto como humano. Uns reclamam por ser segunda-feira aborrecida, outros agradecem por mais um dia de vida. Sorria, ser feliz, a vida nos prega partida. Tantas vezes caí, nada me agradou. Tentei fugir dela, mas ela me aguardou. Jesus traga esse dia, faz dele que te agrada. Nada cai do céu, luto para manter a chama acesa. Passei na catequesa, sem riqueza. Acordo cansado, mas tenho de bombar. Os motos também andam, mano, para de babar. Anda nas calmas, vale a pena conturbar. O tempo é melhor remédio, então luto, penso pai pra não morrer. Essa noite que sociedade cansada, Deus salve-nos sua noite. Ando pelas ruas, alguém me salve. Mano, não desista, Deus te conhece. Hoje é mais um dia de labuta. Todo mundo aqui vai à luta. Apesar de tudo, estamos aqui bem disposto, mano, para ebulir. Quero ouvir todo mundo a dizer:
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chega mais, chega mais, chega mais. Yeah. Quando não vê quem na cidade estraga tudo. Se não ficares atento, perdes o conduto todo. É só sair em ruas, vês tudo, a expressão, depressão, vês, relês tudo. Luta e não deslute, um dia serás sortudo. Epilepsia, ganância, vês, faz sentido. Cada dia um comboio de problema para tudo. Mãe não vai à escola aprender a cuidar do seu filho. Filho vai à escola aprender a semear o seu milho. África teu ninho, marca o teu trilho. Reclama que teu subconsciente nunca brilhou. A tua vida escreva, não mudou. O teu mano escrito,